É muito difícil reformar o Brasil, mas é possível que o indivíduo consiga ele mudar a sua vida e procurar se prevenir dos ataques do Estado. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou filha de pais surdos. Meu pai e minha mãe nasceram completamente surdos. E eu, desde nova, eu acreditava muito no poder da educação por causa do exemplo deles. E eu fui estudar em escola pública e fiquei muito frustrada com a escola pública no Brasil. Não dá tempo de render muito sobre isso, mas existe realmente um abismo ali, a aprendizagem não acontece em nenhum nível, o indivíduo não é desenvolvido. Mas, resumidamente, o que a gente faz é, a gente primeiro traz referências para o aluno poder sonhar. Então, a gente faz o Crio Impossível, que hoje é a maior aula para aluno de escola pública do país. A gente traz empreendedores que vieram da realidade deles, porque a gente não sonha com aquilo que a gente não vê, para contar suas histórias e falar, cara, então tem desde o Geraldo Rufino até o Emicida para falar, eu vim daqui, o meu caminho para criar o meu impossível foi esse, para o menino poder despertar. E a partir disso, a gente hoje tem uma tecnologia que chama Empower, que os alunos aprendem do zero como que ele identifica um problema, cria uma solução, executa essa solução e depois os projetos, os alunos que conseguem comprovar o impacto, eles ganham bolsas integrais de estudo, intercâmbio para o Vale do Silício, curso de inglês. Raduan, passando para ti, como é que a educação, na tua trajetória, como é que tu entende que ela pode impactar? Maravilha. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado Paulo, obrigado André, obrigado ao IEE, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a educação, bem como a Guilhermina estava dizendo, né, não só a educação teórica, né, assim, dos conceitos de liberalismo, escola austríaca, escola de Chicago, tudo isso, mas essa questão dessa palavra que é tão vulgarizada hoje, mas do empoderamento individual, né? Eu acho muito feliz que a Guilhermina citou de a possibilidade nossa de mudança de pequenos espaços, né? Essa coisa do sonhar grande é bom, mas se não tiver uma maturidade por trás, é uma frustração, né? O sonhar grande vira frustração, porque é difícil, né? A realidade ela é complexa, né? A realidade ela se sobrepõe muitas vezes à nossa vontade, ao nosso sonho, de entender que agora é a hora da gente conseguir transformar a realidade, né? Eu acho que já existe uma massa cinzenta bem colocada, as pessoas entendem o que é teoria econômica, e eu acho que essa nossa entrada, muito feliz o relato da Guilhermina, no mundo real é fundamental, né? A gente tem que ser pessoas que propõem soluções práticas. É importante saber o que você pode mudar, né? O que você pode movimentar, né? Até porque é esse movimento que vai trazer mais pessoas, entendeu? Nada arregimenta mais do que o resultado sendo visto, prático, né? O que virou isso, né? Tá, a ideia é bonita, mas virou o quê, né? Eu acho que a base teórica é fundamental, a gente tem que saber discutir, a gente tem que saber argumentar, a gente tem que saber fazer isso, mas nós a gente querer que movimentar uma democracia como a brasileira baseado em questões teóricas, né? O empreendedorismo, né, ele é uma ferramenta de transformação individual muito importante. Como é que tu motiva um aluno de uma escola pública que está preso no sistema, como é que tu motiva ele a empreender? A gente nunca pode ignorar o impacto do meio no indivíduo. E que, de fato, quando o aluno está motivado, isso tem muitas vezes um impacto maior, inclusive, que a condição social, econômica deles. É um pouco ilusório a gente achar que só virar e falar, cara, mas estuda, você vai conseguir e tal, isso vai motivar ele por si só, porque ele tem uma série de deficiências que ele teve ao longo de toda a vida, de acesso à aprendizagem e ao desenvolvimento dele, que ele vai ter que superar. Então, a gente traz histórias muito poderosas de pessoas que vieram de realidades ou parecidas ou piores da que a deles. O Emicida não foi lá para falar como que ele virou cantor ou para falar sobre um tema. Como que ele, do zero, assim como o Condzilla, do zero até ali, empreendeu para ele chegar no que ele chegou. A gente traz heróis possíveis e que tenham identificação com esses alunos. Eu preciso que o aluno consiga se ver naquela história. Então, motivação são duas coisas, energizar e direcionamento. A gente desenha uma estratégia de impacto que pega o indivíduo nessas duas partes. Então, o objetivo da Empower não é o aluno ganhar a bolsa integral de estudos, é ele desenvolver habilidades e competências empreendedoras. Para o Brasil mudar, a gente precisa que muita gente mude de mentalidade na prática. Não adianta só criar um projeto sensacional, educacional e tudo mais, se o aluno nem sabe o que é ser programador, nem sonha com aquilo. Então, a gente vai em todas as etapas, desde o chamado dele até motivar de uma forma muito impactante para aí direcionar, empoderar
empoderar não, né? Que ninguém empodera ninguém, mas para ele poder acessar esse potencial dele, que ele já tem. Mas existe um caminho importante para isso. Existem duas correntes, uma que, óbvio, o liberalismo que a gente tanto defende e entende racionalmente, e existe uma corrente antiquíssima, que eu acho que tu deves conhecer também, que é o estoicismo, que defende como que o indivíduo pode assumir as rédeas da sua própria vida através do controle das emoções também, né? Como é que essas filosofias contribuem, né, da sua forma para a gente transformar a ideia em ação, né? O estoicismo, né, André, falando aqui um pouquinho, é uma filosofia que já vem antes de Cristo, né? 300, 400 antes de Cristo, com Zenão, né? E ela traz alguns conceitos que para a gente hoje é muito prático e muito útil, né? Principalmente quando a gente pensa no que nós podemos fazer. É bom essa pergunta, talvez seja a pergunta mais importante que nós deveríamos nos fazer todos os dias, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Você tem que se praticamente impor uma obrigação de ação em busca da virtude. Eu tenho que agir na busca da virtude. Eu tenho que realmente me colocar em posição de... Eu tenho o dever de me colocar como uma pessoa que está agindo em prol da virtude. Hoje em dia a gente tem essa coisa de vamos agir, vamos mudar o mundo, vamos fazer, vamos entrar na política, vamos fazer uma empresa, vamos empreender, tudo isso. A gente tem essa coisa, que pode ser uma ação em busca da virtude. Mas a partir do momento que eu me coloco como detentor do direito do resultado que eu quero, ali a coisa frustrou. Ali eu deixo de ser estoico e eu viro realmente um adolescente que porque tirou uma nota boa, quer o aumento de mesada. Porque eu sou fiel à minha esposa tem que ser fiel a mim. Porque eu fiz um programa de inclusão social na empresa, eu quero que dê o resultado. Não, por mais triste ou cruel que seja, o seu resultado não pertence a você. E muita gente fala, Raduan, o Brasil vai ser livre, olha aí, a gente já teve uma esperança aí com esse governo, a coisa não andou como a gente queria, agora vai ser Lula e Bolsonaro e tudo. 20 anos está nessa, 20 anos perdido. Não é perdido, porque assim, vê se eu consigo ser claro, eu não tenho nenhum intuito de tornar o Brasil livre. Eu tenho o intuito de lutar com tudo que eu posso para o Brasil ser livre. Isso cabe a mim. Isso é minha responsabilidade. Isso é o certo a ser feito. Isso é o virtuoso a ser feito. Esse é o ponto que o estoicismo traz a verdadeira liberdade e felicidade. Eu sou livre para agir de forma virtuosa. Como é que tu transforma a cabeça de um educador? Como é que tu transforma a cabeça de alguém que tem que ele vestir a camiseta e dizer dane-se o resto do mundo, eu vou fazer porque tem que ser feito, eu vou fazer porque é correto, porque é virtuoso. É muito complexo eu falar disso, mas a gente meio que não vamos hoje trabalhar com professores. A gente desenvolveu uma tecnologia que chama Empower para a gente ir direto no aluno. Porque, de fato, o sistema ali tem muito pouco mecanismo de incentivo para o professor. É muito superficial eu virar e falar assim, dá raça para transformar sua escola ou sua favela passando fome, no final você vai ser um ser humano com uma mentalidade mais empreendedora. O que a gente fez foi, então esquece aí a parte pública e vamos criar uma iniciativa privada, mas que atenda o público e que vai ser financiada com dinheiro privado. E a gente pode fazer do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer, na competência que a gente quer, na eficiência que a gente quer. Foi o modelo que a gente encontrou e fazendo direto com o aluno. Infelizmente, sem professor. O sacrifício faz parte do dia a dia do empreendedor. Como é que a gente pode, de repente, incentivar melhor, incentivar mais? Empreender tem aquela coisa, né? Sem dúvida nenhuma, é um desafio individual, né? Quando você empreende, no fundo, você está apostando contra todo mundo, né? Porque eu estou dizendo que eu tenho uma solução que ninguém nunca colocou em prática, ninguém nunca fez, e eu vou resolver um problema de alguém. Se algo atrapalha a todos, não é algo que você pode dizer como culpa do seu fracasso. O governo atrapalha todo mundo. A gente tem que lutar porque muito mais por uma questão coletiva do que individual. Ponto. Eu tenho que lutar contra o quanto o governo atrapalha, não é porque ele me atrapalha, é porque ele atrapalha o todo. Ele atrapalha principalmente e muito mais o mais pobre, o que está em piores condições. Então, assim, não tem heroísmo nisso, existe trabalho. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa capa de que as coisas, eu faço um ato heróico de empreender. Não, você está trabalhando, tem que estudar, tem que buscar. Não é fácil, né? Empreender em canto nenhum do mundo é algo fácil. E por não ser fácil, é que é o único caminho para a verdadeira riqueza, né? O Brasil, por ser tão fechado, né, que se a gente pegar dados econômicos, isso aqui é quase uma União Soviética, né? A gente transaciona muito pouco com o mundo lá fora, né? Isso aqui é isolado praticamente. Então, assim, a concorrência ela não é tão alta. Se você nascer em uma possibilidade social boa, com todo o amor do mundo e com muito carinho, nada impede você de empreender bem. Você tem que se expor ao risco positivo. A chance de eu montar uma empresa no Brasil e dar certo é 1%. Se os outros 99% acontecerem, tu dorme na mesma cama, tu anda no mesmo carro,
tu vai se alimentar do mesmo jeito. Tu tá com medo da frustração de uma mesa de bar, tu falar para os teus amigos que tu quebrou, que não vai significar nada. Mas a galera tem que entender que mesmo quando dá errado, a experiência foi muito mais valorosa do que um MBA. A partir do momento que você é desafiado, você consegue, seu cérebro está fazendo uma aplicação muito prática, então você está ali quebrando, você não está conseguindo vender, ou você está investindo só muito no produto, mas você está aprendendo. Ele na raça tentando empreender não vai dar certo ali num primeiro momento, porque ele não tem acesso a capital, a networking e tal, mas talvez ele vai aprender em 10 anos, em um ano que ele não aprende em 10 anos como um jovem aprendiz, alguém. Como que a gente consegue incentivar essa galera, seja pobre ou com mais oportunidade, a empreender mesmo e ir para cima? Porque mesmo se a empresa não der certo, ele já aprendeu muito mais coisas que em qualquer outra profissão. Mas é uma dúvida que a gente tenta resolver. Como que a gente impulsiona esses alunos, faz ele arriscar, empreender, desenvolver essas competências rápidas, mas entendendo a realidade de onde ele vem. Se eduquem, busquem as ferramentas, corram risco, empreendam e libertem-se, né?